Eu já fui procrastinador profissional, mas eu também tenho resultados profissionais. Então, como eu já joguei nas duas pontas, eu acredito que eu posso ser uma das pessoas certas para falar sobre isso aqui no dia de hoje. Bom, hoje a gente vai conversar sobre a procrastinação a nível profissional. E só para você saber como que isso é complicado, como que isso afeta as nossas vidas, você sabe muito bem como é ter que fazer alguma coisa ou querer fazer alguma coisa e acabar não fazendo. Isso aqui não é novidade nem para mim, nem para ninguém que está vendo esse vídeo. Mas se você já se viu ou se vê constantemente olhando para a tela do celular ou esperando vir uma inspiração, sei lá, talvez divina ou espiritual, ou que o universo te mande um sinal para que você comece a fazer alguma coisa, o que acabou acontecendo foi que muitas das vezes você acabou não fazendo nada. Todos os dias, milhões de pessoas elas estão perdendo uma guerra silenciosa para o inimigo que é invisível, porque ele vive dentro da sua cabeça, que são as vozes com as frases que a procrastinação traz para você todos os dias. Esse inimigo ele é complicado de vencer porque ele não grita, ele não está fazendo barulho. Ele chega ali e sussurra para você assim: mais tarde você faz, ou fica fazendo isso só mais um pouquinho. Amanhã você faz, segunda-feira você começa. Esse bando de desculpas aí que a gente tem decorado. Mas o estoicismo fala acerca da procrastinação. E o que ele tem a dizer para a gente? Eu vou citar várias citações ao longo desse vídeo vinculadas ao estoicismo para lutarmos contra isso. Marco Aurélio dizia o seguinte, para soltar a primeira aqui: você poderia fazer algo bem hoje, mas escolhe amanhã. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu vou tacar a primeira pedra porque eu sou o primeiro a fazer isso. Essa do Sêneca bate um pouquinho mais. A procrastinação é o maior desperdício de vida. Consome os dias à medida que chegam e nos nega o presente ao nos prometer um futuro. O principal obstáculo para a vida é a expectativa, que nos seduz com o amanhã e nos faz perder o hoje. Exatamente. Eu sei que você adivinhou porque você é esperta. Esperta. Tem 22% do meu público é feminino. Valeu aí, mulherada que viu o vídeo do canal. Hoje eu quero deixar bem claro que a procrastinação, ela não é apenas um atraso nas suas tarefas, mas ela é um atraso na sua própria vida. É esse o impacto que eu quero que você saia do vídeo de hoje. E eu vou te provar ao longo dele o porquê isso é tão real. Por que a procrastinação ela segue assim? Ela segue um ciclo bem básico. Ela começa consumindo a nossa energia, ela vai meio que drenando a nossa alma, ela vai roubando a nossa promessa de um futuro melhor, porque ela fica sempre nos empurrando a postergar o que a gente deveria fazer para viver a vida que a gente sonha viver. Então ela vai sempre nos empurrando, vai sempre fazendo com que a gente se deixe para depois nas coisas que são importantes ou que pelo menos deveriam ser importantes a serem feitas. E a procrastinação, ela vai meio que nos impedindo de fazer essas coisas. Por que que isso é tão trágico? Porque a procrastinação, ela faz a gente não dar importância ao que de fato deveria ser importante. E como a gente começa a deixar essas coisas de lado, ou deixar melhor, né? Melhor trazendo no contexto, deixar para amanhã, o que que vai ficando de lado, na verdade, é a vida que a gente sonha em viver. É por isso que a gente, muitas das vezes, em muitas fases da nossa vida, não se pega tendo uma vida feliz. Eu já falei essa frase em outros vídeos do canal, e eu penso nela quase todos os dias, que é a seguinte: o preço da sua vida nova é a sua vida atual. Ou seja, para você construir a vida que você sonha viver, você vai ter que abandonar a vida que você está vivendo agora. A menos que você já esteja no jogo. Mas se você clicou num vídeo sobre procrastinação, provavelmente você não está fazendo isso. A principal diferença entre uma pessoa procrastinadora e uma realizadora não é que a realizadora ela é mágica ou ela é especial, mas ela aprendeu a vencer as vozes da cabeça dela. E é isso que a gente vai trazer clareza, lançar a luz nisso hoje. Vamos entender por que a procrastinação nos paralisa e como que a gente pode fazer para vencê-la de uma vez por todas. Aqui no canal eu falo muito sobre uma espécie de trindade que é o que tem o poder de mudar a nossa vida, que é clareza, propósito e estratégia bem definida. Se você executar essa trindade, sua vida anda, isso é fato. Você sabe bem como que é viver aqueles momentos que a gente fica pensando assim: ah, se eu fizer isso hoje, que eu já estou cansado, eu não vou fazer tão bem quanto eu fazer amanhã se eu estiver descansado. E tem verdade nisso, tá? Não vou falar que não tem, não. O problema é que amanhã você gasta o seu dia todo e fica cansado de novo e acaba não fazendo. Esse é que é o ponto. A gente precisa começar a entender como que a procrastinação está roubando a nossa vida. Uma coisa é muito simples da gente entender que é:
O fato que a procrastinação, ela não é igual à preguiça, tá? Que isso fique bem claro para você. A procrastinação, ela é muito mais ligada às nossas feridas emocionais do que só o nosso cansaço físico, ainda que ele também contribua para isso. A procrastinação, ela vem como um disfarce perfeito para a gente manter, sempre estar ali fazendo coisas que só servem para nos distrair. Ela está sempre nos empurrando para nos afundar em redes sociais, ou em tarefas vazias e irrelevantes, sempre trazendo entretenimento barato. Uma análise profunda e sincera, e aí você tem que ser corajoso e corajosa para fazer isso. Se você olhar com sinceridade para dentro de você, você vai perceber que a maioria das coisas que você não faz e que você sabe que tem o poder de transformar a sua vida é porque lá no fundo você tem medo. Você sabe que fazer essas coisas vai te tirar da sua zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, incomoda. Seneca escreveu uma coisa a respeito da procrastinação que é interessante. A procrastinação é o maior desperdício da vida. Ela toma o dia de hoje e nos impede de viver o agora ou prometer o amanhã. Só que esse amanhã chega, ele chega, porque se você não morrer no dia de hoje, o amanhã vai chegar para você. Mas como ele vai chegar para você? Ele vai chegar como um amanhã que está te potencializando a viver o que você tem vontade de ver na sua vida, ou ele vai chegar só como mais um dia para você postergar e ficar adiando seus sonhos? Quantas pessoas não estão buscando um novo emprego porque elas sabem que se elas trocarem de emprego, buscando um emprego que paga mais, elas vão ser mais cobradas, elas vão ter que se dedicar mais, elas vão ter que se entregar mais. E aí o preço de que talvez seria ganhar um pouco melhor fazendo uma coisa que te desafia um pouco mais, é mais confortável ficar ganhando o que você já ganha, ou ficar no relacionamento que você já está, ainda que ele não seja bom. Porque, cara, já é uma zona conhecida, sua mente vai lutar para te manter dentro dessa prisão, para te manter prisioneiro dentro daquilo que ela já conhece. O desconhecido, ele é desafiador, e a sua mente não gosta de desafio, essa é a verdade, nem a sua nem a minha, de ninguém. É só a gente parar e estudar um pouquinho que a gente vai entender por que, que ela joga contra nós. É por isso que o nosso cérebro vive tentando ser soberano sobre nós no quesito de nos manter na nossa zona de conforto, naquilo que a gente já está acostumado a viver. Por mais que não seja uma vida de fato confortável, é uma vida que você já conhece. E aí a procrastinação, por ela ter o papel de te manter no que já é conhecido, ela vai te empurrar cada vez mais para fazer as coisas que vão te impedir de viver uma vida diferente. A verdade é que, se você não está se vendo dando tudo de si para fazer coisas diferentes, para estar realizando coisas novas na sua vida, cara, você vai seguir vivendo da mesma maneira. Eu já falei em vários vídeos aqui do canal, mas isso eu falo com constância para ver se vocês entendem. Se você seguir fazendo as mesmas coisas daqui a um ano, a chance da sua vida estar igual é grande, só que a chance dela estar pior é ainda maior. Um papo que eu não levo muito aqui no canal é a questão da inflação. A inflação ela vai corroendo o seu poder de compra. Hoje a gente está com a Selic aí na casa de 15 alguma coisa aí no Brasil. Só que a inflação real não é essa. Daqui a um ano, se você estiver ganhando o mesmo salário, só corrigido pelo dissídio, o seu poder de compra vai estar muito menor. Só que às vezes a gente esquece de analisar isso. A gente fica falando, a vida é assim mesmo, a vida é assim para todo mundo, isso é muito difícil para mim. A procrastinação é perigosa por causa disso. Ela está corroendo não só o seu poder de compra, como eu falei aqui, mas ela está corroendo o seu tempo de vida. No vídeo que eu soltei no canal segunda-feira, eu falei que todos os dias que passaram estão nas mãos da morte. E a sua vida não está nas suas próprias mãos. Eu espero que isso tenha ficado claro no vídeo anterior. Se você não assistiu, você assiste na sequência. Quando você percebe que os seus dias estão virando semanas, depois essas semanas estão virando meses, elas estão acumulando mais 1, 2, 3 anos da sua vida, e você não está fazendo o que deveria fazer para poder transformar a sua realidade, você está ganhando idade. Você não está ganhando experiência, você está ganhando idade. Eu também já falei isso várias vezes aqui no canal. Todo dia que você está adiando uma transformação, ou pelo menos começar a plantar uma transformação real para ter resultado real, no último vídeo eu esclareci várias coisas, inclusive o que eu quero dizer quando eu digo resultado real. Resultado real é resultado que você realmente quer viver. Todo resultado é resultado, agora, resultado real é outra coisa. Resultado real é construído com intencionalidade. A procrastinação, ela não está roubando só a sua produtividade, ela está roubando a sua paz. Por que, que ela está roubando a sua paz? Porque eu te garanto que se você não está vivendo uma vida que você se sente satisfeito com ela, você não tem tanta paz assim quando você deita no travesseiro.
Você não tem tanta paz assim quando você deixa de fazer as coisas porque você não tem condição de fazer essas coisas, ou quando você não se sente digno de sentar em certas rodas, em chegar a certas pessoas, porque lá no fundo você já se sabotou tantas vezes e a procrastinação te ajudou nesse processo. É por isso que você às vezes não tem o tipo de amigo que você gostaria de ter. É por isso que às vezes você se contenta em se reunir com as pessoas, falando aqui com os homens, para falar de futebol, cerveja e putaria. Desculpa estar sendo tão claro aqui, entendeu? Por que eu não falo com a maioria das pessoas que eu falava? Porque se for para ter esse tipo de assunto, eu prefiro nem trocar ideia, entendeu? Se não for para conversar uma coisa que edifica, uma coisa que eu vou sair dali com um aprendizado novo, aquele tempo que eu tinha vida para desperdiçar com isso é quando eu era novo. Hoje eu não tenho tempo para perder com essas coisas. E você também não deveria ter. E ainda que você seja novo, você poderia estar construindo uma vida para quando você chegar na idade que eu tenho, estar com uma vida bem melhor. É por isso que eu não me sento em certas rodas. A Bíblia fala, né, que bem-aventurado que não senta na roda dos escarnecedores. Pensa bem nas rodas que você está sentando. Pensa bem no que as pessoas estão plantando dentro da sua cabeça quando você está lá conversando com elas. Se são coisas que não vão dar bons frutos, pô, tira essas pessoas da sua vida, sai disso, você não precisa disso. Você precisa é viver o que você sonha em viver. E ficar perto de pessoa que só te afunda não vai te levar a ter resultado real. Pelo contrário, às vezes vai mais te atrasar. Eu tentei várias vezes gastar o meu tempo naquilo que pudesse me dar resultado, eu não consegui. Eu vou falar da minha transformação financeira, pelo menos não é algo que eu quero ficar trazendo como pauta do canal, mas eu acho que a gente aprende melhor com o exemplo real. Quando eu tinha 24 ou 25 anos, eu não lembro bem, eu estava morando em Jacareí, no interior de São Paulo. Eu ia fazer FATEC lá em São José dos Campos. Foi a primeira vez que eu quis virar programador. Quando eu comecei a ver o que eu ia ter que aprender, e na época eu queria aprender a linguagem de programação Java, eu estou sendo específico, eu sei que tem muito programador aqui que segue o canal, eu não consegui por N razões, mas a desculpa real que eu usei para eu ter essa procrastinação profissional de não ter virado programador aos 24, 25 anos e ter virado aos 33 foi a seguinte: como meu pai morreu, e aqui, pô, não estou dizendo que é uma coisa fácil, eu tive que voltar para o Rio de Janeiro para ficar com a minha mãe para dar suporte para ela. A minha desculpa foi perfeita. Ah, eu não vou virar programador porque eu preciso voltar para o Rio. Eu poderia ter estudado programação no Rio. Eu estudei programação no Rio aos 33 anos. O problema não era a geografia. O problema era que a procrastinação falava mais alto que o incômodo real de querer mudar a minha vida. Eu fui mudar de vida através da tecnologia anos depois, por causa de uma tentativa de uma série de coisas. Aquele papo do churrasco, do vídeo mais visto do canal, que eu fui chamado de burro. Teve um vídeo que eu comentei que nessa época também rolou uma tentativa de assalto, que a minha esposa ficou bem impactada com isso. Mas esse não é o tema do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje foi que eu poderia ter mudado a minha vida com quase uma década de antecedência, mas eu não fiz isso porque eu conheci os amuletos da procrastinação e eu usei eles a meu favor. Ainda que eu usar eles a meu favor, na verdade, era jogar contra mim. A minha desculpa foi: não vou virar programador agora porque eu tenho que voltar para o Rio de Janeiro para ficar próximo da minha mãe. Entendeu? Eu tinha um bom argumento. A procrastinação ela não vai ser uma coisa assim que vai jogar coisas muito genéricas que você não vai poder ter apego emocional a isso. Normalmente, a procrastinação ela é profissional em te dar desculpas. É por isso que ela é tão poderosa nas nossas vidas. É por isso que ela nos convence. Ela tem bons argumentos, ela tem ótimas desculpas. É por isso que ela faz a gente perder para ela com facilidade. Se a gente não se policiar, se a gente não tomar conta, se a gente não tiver objetivo claro, se a gente não tiver estratégia, se a gente não tiver uma meta fatiada aí em tarefas, né, quebrar em tarefas menores e seguir isso para poder ter resultado, a procrastinação profissional vai fazer parte da sua vida. Porque para romper a procrastinação, você precisa, acima de tudo, ter coragem. Sêneca dizia o seguinte: o principal obstáculo para a vida é a expectativa que nos atrai com o amanhã e nos faz perder o hoje. Por que eu estou batendo nessa mesma frase várias vezes? Porque procrastinar não é apenas adiar. Se fosse simples assim, era fácil da gente resolver isso. O problema é que a procrastinação é muito mais profunda. Na verdade, ela está colocando a nossa vida no modo de espera. Por isso que você precisa parar de ficar sacrificando o seu agora com coisas que não têm fundamento. Você fica colocando o seu futuro no altar, e é um altar que não está nem na direção que você está caminhando. Você fica sempre fazendo promessas no futuro, amanhã, depois, daqui a pouco, daqui a 5 minutos. O seu futuro sonhado, ele está num altar que está cada vez mais longe de você. Todos os dias que você fica adiando as coisas que você tem que fazer. Amanhã eu faço, depois eu vejo, segunda-feira eu começo. Por favor, seja sincero com você mesmo.
Eu estou falando aqui como alguém que quer o seu bem, diferente de várias das rodas de escarnecedores e escarnecedoras que você senta aí, pessoas que estão ali dizendo que quer o seu bem, mas estão te convidando para programas que só te distraem. Você tem que ter vida social, sim, eu tenho. Inclusive, assim que eu acabar de gravar esse vídeo, eu vou assistir um ensaio de um amigo meu que vai criar a bateria, que eu vou gravar ele no sábado. Eu nem precisava ir lá ver o ensaio, ver a criação dele, mas eu vou lá para dar pitaco, porque é a minha agenda social de hoje. Eu tenho agenda social. Só que as minhas agendas sociais, elas não ocupam a carga horária que eu deveria estar direcionando para a construção de um futuro melhor. Isso eu não faço, isso eu não abro mão. O meu compromisso é comigo primeiro. Os canais de investimentos, qualquer canal de investimento que você vê no YouTube, ou qualquer livro de investimento que você comprar, ele vai trazer uma máxima que é a seguinte: se pague primeiro. Por exemplo, hoje o meu salário caiu na conta. Eu já investi a fração do meu salário que eu invisto todos os meses. Eu ainda não paguei meu aluguel, ainda não fiz a compra do mês, não paguei minha internet, eu não paguei nada. Mas eu já paguei o Dayan do futuro. O que você tem que fazer para mudar de vida? Pagar o preço que você tem que pagar para mudar a sua vida primeiro. Depois você vai viver suas agendas sociais. Se sobrar tempo, eu já falei, para mudar de vida, eu abri mão das minhas agendas. Caraca, eu estou falando muito rápido, né? Desculpa, é que eu estou agitado, bebi muito café. Deixa eu tomar um gole d'água. Hidrate-se, é importante. As minhas agendas sociais foram abandonadas por um curto período da minha vida para que eu pudesse viver a vida que eu queria viver, que é a que eu vivo hoje. Eu tive que abrir mão por um tempo. Se você tiver que fazer isso por um tempo, para depois poder viver agendas sociais ainda melhores, eu acredito que é uma conta que vale a pena. Sabe o que que não vale a pena? Você ficar deixando o medo roubar o seu futuro. Você ficar escutando as frases feitas que a procrastinação te entrega de cor. Isso não vale a pena. Você acha que se eu ficasse esperando eu estar inspirado para fazer as coisas, eu faria? Por exemplo, hoje eu estou zero inspirado para gravar esse vídeo, mas ele está na minha agenda. A minha agenda é inegociável. O que não está na minha agenda não existe. O que está na minha agenda é sempre prioridade. E a minha prioridade hoje era fazer esse vídeo para o canal. E eu estou aqui fazendo. Eu posso não estar na minha melhor performance, na minha melhor energia, mas eu estou aqui entregando o meu melhor, que sabe qual que é o meu melhor? É a mensagem que eu carrego, que é tentar trazer clareza e propósito para vocês mudarem a vida de vocês. A minha eu já mudei. Eu poderia estar satisfeito. Eu já mudei minha vida está confortável, sabe? Daqui a pouco eu estou indo fazer uma coisa que eu gosto, que é estar envolvido com música. Eu não precisava estar gravando esse vídeo para te motivar a fazer algo para mudar a sua vida. Mas sabe por que que eu faço? Porque eu lembro o quão merda era a minha vida, o quão chata era a minha vida, o quão triste era a minha vida. E eu sou tão feliz hoje, eu sou tão realizado hoje que eu quero isso para vocês. É por isso que eu criei o canal. Se você for lá e ler a descrição do canal, coisa que poucos de vocês fizeram, ou talvez nenhum fez, você vai entender por que que eu criei o canal. Te convido a, quando acabar esse vídeo, ir lá e ler a descrição do canal. A verdade simples e brutal é que uma ação gerada através de um ato de coragem vale muito mais do que milhares de não ações que a procrastinação vai te oferecer a não fazer na sua vida. Isso é um fato. Quanto mais você ficar esperando para agir, mais o medo vai crescer dentro de você, mais covarde você vai ser. Me desculpa te falar. Você não está mudando a sua vida por falta de. Não é só por medo, é por covardia também. Porque o medo, ele existe para todos nós. Eu também tenho medo, eu não sou super-herói. Só que eu deixei de ser covarde. Quando que você é covarde? Quando você se olha no espelho e não vê a pessoa que você queria ser. Tá aqui, ó. Meu transplante está crescendo. Ainda está na fase de crescimento. Ainda não estou com o resultado que eu queria. Mas eu me olhava no espelho e eu não me sentia feliz. O que que eu fiz? Eu falei, eu vou mudar isso. Eu tenho coragem de mudar isso. Eu juntei dinheiro, ou sei lá, na verdade não precisei juntar porque eu já tinha, mas eu coloquei no meu cronograma. Esse ano eu vou fazer meu transplante. É uma coisa que eu queria fazer e não fazia. Era por medo, sabe? Eu tinha medo. Eu nem sei te falar medo de quê, mas eu tinha medo de alguma coisa. Porque quando você não tem medo, você não é paralisado. Você vai lá e faz. Eu estava obeso, ainda não estou no corpo que eu queria, mas eu não estou mais obeso. Sabe por que que eu resolvi emagrecer e fazer o meu transplante? Porque eu me olhava no espelho e não me sentia bem. O meu medo de continuar como eu estava era maior do que o meu medo de seguir vivendo a vida que eu vivia. Eu fui lá e transformei a minha vida. E não é só na parte financeira, na minha aparência, tirando o que me incomodava. O que está te incomodando? Pode ser coisa na sua aparência, pode ser no seu ciclo social, pode ser a sua conta bancária. O que está te incomodando? Que desculpa que você tem para não mudar isso?
Ganhar mais dinheiro a gente ganha, trocando de emprego, ou trocando de profissão, ou fazendo renda extra, isso não é desculpa. Transformação física, existem cirurgias estéticas super avançadas. Por que você não está mudando? Se é algo que te incomoda, se não te incomoda, está tranquilo. O que você está deixando de fazer por medo? O que está te paralisando? Marco Aurélio escreveu uma coisa que vale a sua análise, tá? Ele escreveu o seguinte: nessas manhãs em que for difícil levantar da cama, pensa que você está levantando para fazer o trabalho de um ser humano. Entenda essa frase, eu vou seguir para o final dela. Por que ficar aborrecido se vai fazer o que deve fazer? Fazer o que deve fazer. Eu estou picotando a frase em três para ver se ela entra na sua cabeça. E a conclusão da frase é a seguinte: ou será que você foi feito para se aquecer debaixo das cobertas? Por que eu peguei essa frase? Porque vocês estão vendo, eu estou com 3 blusas, tá frio pra caramba. Eu queria estar debaixo da coberta, mas eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu queria estar debaixo da coberta vendo série com a minha esposa. Eu amo ver Chicago on Fire, mano. Eu gosto pra caramba dessa série. Eu queria estar lá vendo ela. Mas eu vou lá, vou sair no frio, tá chovendo, inclusive, e vou lá ajudar um amigo a criar uma linha de bateria interessante para a música dele. Eu queria estar debaixo da coberta. O mais louco de tudo é que o Marco Aurélio que falou isso, ele era imperador. Ele poderia delegar todas as coisas que ele precisa fazer para as pessoas, porque ele era imperador. E você, que talvez hoje não tem pessoas para delegar, para fazer algo, para mudar a sua vida, você está se adiando por quê? Por que que você está ficando debaixo da coberta? E aqui eu estou falando simbolicamente, entenda a coberta como tudo que está te impedindo de ir lá e fazer o que você precisa fazer. Por que que você está assim, ó, escondidinho ali, ó, debaixo da coberta, quando tem um futuro gritando para você ir até ele, conquistar ele? Por que que você está debaixo da coberta? Simbólica, metafórica e às vezes até literalmente. Porque você pode estar vendo esse vídeo deitado debaixo das cobertas antes de dormir, passeando pelo YouTube e caiu nesse vídeo aqui. Você está vivendo abaixo do seu potencial se você está fazendo isso. Me desculpa te falar isso. Quando você começar a fazer o que deve ser feito, mesmo quando você não tiver com vontade de fazer, isso vai ser você vivendo o estoicismo real, na prática ali, na essência, estoicismo puro. Essa é a diferença entre quem vive guiado por princípios e quem vive guiado por impulsos. Sabe quem que vive guiado por impulso? A pessoa que está esperando da sexta-feira para poder ir para o bar beber. Diferente da pessoa que está esperando da sexta-feira, se é aquela folga sábado e domingo, igual a pessoa do primeiro exemplo que está indo para o bar, e está pensando assim: hoje eu posso estudar até mais tarde porque amanhã eu não preciso acordar cedo. Tem esses dois tipos de pessoa no mundo. Os procrastinadores profissionais que já aceitaram todas as desculpas que seu cérebro conhece de cor, e tem as pessoas que estão lutando para serem executoras todos os dias. Todos os dias eu estou lutando dentro da minha agenda para manter ela rodando, para eu poder ter as empresas que eu quero ter, para eu poder ter o tipo de amizade que eu quero ter o estilo de vida que eu quero ter. Minha guitarra está aqui, ó. Minha guitarra está aqui. Minha banda nem lançou o CD acústico ainda e já estamos gravando o elétrico, porque a gente tem uma agenda organizada. Por isso que a gente consegue fazer um monte de coisa. A gente é intencional nas nossas decisões. Muitas pessoas perguntam para mim, meus amigos mais próximos: pô, cara, você consegue ter banda, você consegue sair com a sua mulher, eu vejo você passear com o seu cachorro nos stories, eu vejo você fazendo um monte de coisa, eu vejo você saindo para poder curtir final de semana, eu vejo você fazendo obra social, você está envolvido em um monte de coisa. Como é que você faz tanta coisa? É porque eu sou dono do meu tempo, eu sou dono da minha agenda, eu sei os dias específicos para fazer coisas específicas. Não tem segredo nenhum, é organização. É viver com intencionalidade, é ter foco e propósito em tudo que você vai fazer. Quando a gente está destronando o nosso ego, a gente está se lançando fora da nossa zona de conforto, a gente não está ficando debaixo das cobertinhas e das mantinhas da vida. É isso que está acontecendo. A gente está se colocando em movimento em direção às coisas que a gente tem vontade de viver. Você não precisa se sentir 100% pronto para começar nada. Eu não sou 100% pronto para nada, muito menos eu sou a melhor pessoa para estar aqui no YouTube gravando esse vídeo para vocês assistirem. Vocês veem que na hora que eu me empolgo, parece que eu nasci para ser um rapper, né? Eu começo a falar na velocidade do Eminem. Minha oratória não é a melhor do mundo. A minha mentalidade talvez não é a melhor do mundo, mas é uma mentalidade que já me trouxe muitas conquistas. Eu estou aqui dividindo a minha mentalidade com ela. Parte de eu ter conseguido os meus resultados foi talvez 90% por causa da minha mentalidade, porque sem a mentalidade certa, eu não teria executado nada.
Entendeu a diferença? O procrastinador está preso nas suas desculpas. Agora, sabe por que que talvez, mesmo que você fale para você mesmo aí agora assistindo esse vídeo, a minha vida não está como eu gostaria, mas ela não está insuportável o suficiente, cara. O dia que ela ficar insuportável o suficiente, você vai fazer. Às vezes você já falou para você essa frase literal: não suporto mais a minha vida. Você suporta sim, cara, porque se você não suportasse, você estaria correndo dela, indo em direção a outra vida, a outro estilo de vida, plantando outras sementes. Não queria falar isso no vídeo de hoje, não, mas eu vou falar. Quando eu e minha esposa passamos por uma tentativa de assalto, poucos dias depois daquele papo do churrasco do vídeo do burro, que provavelmente você já deve ter visto, é o vídeo mais visto do canal. Minha esposa trabalhava na cidade vizinha, ela chegava por volta de 11h30, 11h45 da noite, e todo dia eu esperava ela lá no ponto de ônibus, porque eu sabia que era perigoso, que um dia podia acontecer alguma coisa com ela chegando lá sozinha. Por ser mulher, porque muitas vezes ela ia descer ela sozinha, todo dia eu ia para o ponto, eu ia para lá 11h20, ficava lá até ela descer do ônibus. Às vezes ela me mandava mensagem, que o ônibus atrasou um pouco. Quando ela estava numa distância que eu sabia que era o tempo de eu andar até o ponto, ela me mandava mensagem, eu ia para lá e ficava lá esperando. Teve um dia que eu estava lá, eu vi um cara vindo e quando o farol do ônibus bateu assim, como era perto de uma curva, ele se escondeu atrás da esquina. Eu já sabia que ele estava mal intencionado. Minha esposa desceu, eu falei, vamos andar rápido para casa, porque acho que aquele cara estava vindo me assaltar e ele não anunciou assalto porque ele viu o ônibus vindo. Ela desceu do ônibus, o cara anunciou assalto e correu atrás da gente. Como a minha esposa não cresceu em quebrada e ela não tinha a mentalidade que ela não deveria ter corrido, ela correu. Eu deixei ela correr e eu vim assim, ó, atrás dela, para caso ele atirasse pegar em mim, não nela. E depois disso ela começou a desmaiar com estresse pós-traumático. Ela começou a chorar, ela perdeu o prazer de viver naquele lugar. Isso me incomodou o suficiente para ir lá e mudar de vida. É por isso que o meu plano de quando eu tinha 24, 25 anos ser programador e não executei, porque eu tinha desculpas, ver a sua pessoa que você mais ama, sua mulher, o seu marido ou seus filhos sofrendo porque você fracassou, pelo menos em uma área da sua vida, porque eu sempre fui um bom marido. Eu só não estava sendo um bom provedor. Eu ganhava mal e a gente vivia mal. Num lugar ruim de viver, um lugar que eu não quero que ninguém tenha que precisar viver num lugar assim. Eu cresci num lugar que as crianças que eu joguei bola na infância, que eu brinquei de bolinha de gude, que eu rodei peão, sim, aqui eu estou entregando a minha idade. São brincadeiras que as crianças de hoje nem conhecem. A maioria das crianças que eu cresci ou estão presas ou morreram, tiveram suas vidas ceifadas pelo tráfico. Entendeu? Ninguém, eu não desejo isso para ninguém. Eu tive que fazer muito, muito, muito tratamento interior para eu me curar de vários traumas. Eu mudei de lá porque toda semana eu ouvia tiro, entendeu? Só que isso não me incomodou o suficiente, cara. A verdade é essa. Quando eu vi os meus amigos sendo tirados de mim, não quero falar de novo que eu já falei porque penaliza o vídeo, quando eu vi as pessoas que eu cresci não fazendo mais parte da minha vida porque elas não estavam mais aqui, porque esse tipo de ambiente, ele rouba não só a sua vida, mas ele rouba a sua alma, ele rouba o seu brilho nos olhos, ele rouba a sua capacidade de sonhar com um futuro melhor. Eu não conseguia sonhar com isso. Eu, por mais que eu soubesse que isso não era natural, eu não tinha força para me tirar desse lugar. Foi preciso ver outra pessoa que eu amava sofrendo para encontrar força para isso. Se você está numa vida que não é a vida que você queria viver, você não está incomodado o suficiente, cara. Não espera, não espera uma pessoa que você ama quase morrer ou você mesmo para você te tirar dessa vida. Não espera chegar no extremo. Não espera você ficar desempregado para procurar um emprego melhor. Não espera o caminho mais fácil. O caminho mais fácil dói mais. Acredite se quiser. O caminho que parece ser mais fácil, ele dói mais porque cada dia que você está vivendo essa vida que você não queria e que a procrastinação é a grande culpada disso, é um dia a mais que você poderia estar vivendo a sua vida nova, construindo um novo futuro para você chegar na sua vida nova. Eu já falei, o preço da sua vida nova é a sua vida atual. Se você não passar a sua vida agora construindo o seu novo futuro, você vai estar desperdiçando mais tempo que você já poderia estar na sua vida melhor lá na frente, vivendo na sua vida pior que a que você está agora. Se você passa o seu tempo livre descansando da vida que você tem, você nunca vai viver a vida que você sonha em viver. Me desculpa te falar. Se você está ali, ó, scrollando, coisas inúteis, coisas que não agregam, grupinho do WhatsApp, trocando meme ou conversando asneira, sua vida não vai mudar assim. Desculpa falar. Não queria ser o porta-voz. Eu nem queria ter chegado. O vídeo, a meta nem era vir para esse lado.
Mas se eu vim, eu acredito que existe uma força que rege, e se eu estou falando isso é porque tem alguém que precisa ouvir, alguém que vai parar nesse vídeo aqui. Se é você, comenta qualquer coisa aí, só não deixa claro. Pode escrever qualquer coisa, nem que seja 3 pontinhos, eu vou saber que essa parte era para você. Que eu vou saber que eu não estou maluco de ter me permitido falar o que eu não queria falar aqui no canal, que era essa situação que eu vivi com a minha esposa. A verdade é que, se você seguir errando, e quando você erra, quando você dá mais força à procrastinação do que ao seu sonho de futuro, se você seguir achando que magicamente vai chegar uma pessoa que vai resolver a sua vida, essa pessoa tem que ser você. Me desculpa te falar. Sabe aquela frase clássica que é: perdi a batalha, mas não perdi a guerra? Você sabe muito bem a guerra que você está lutando. Você sabe muito bem as batalhas que você está travando. No meu canal não tem criança que assiste, porque eu vejo os indicadores do YouTube. A maior parte do meu público está entre 25 a 60 anos. Então não tem criança que me assiste aqui. O que me dá total liberdade de, às vezes, trazer a realidade de uma forma mais dura, como eu estou fazendo hoje. A procrastinação está roubando a sua vida, está matando o seu futuro. É isso que eu quero que você saia sabendo desse vídeo. A procrastinação, só mais um dia adiando, só esperando a próxima segunda-feira, está matando o seu futuro. Eu espero que isso fique claro para você. Acima de tudo, quando você for corajoso o suficiente para tomar a decisão de parar de adiar a sua vida, quando você abandonar a procrastinação, aí sim a sua vida vai começar a andar. Aí sim as coisas vão começar a acontecer. Aquela proposta de trabalho que vem do nada. Tem um motivo, cara, que não é o tema do canal e talvez vocês não estejam prontos para essa conversa. Mas as propostas começam a vir, as pessoas certas começam a entrar na sua vida quando você começa a andar na direção certa. Fica a dica. A procrastinação, ela é mais do que um hábito nocivo. Ela é uma forma de você ir esquecendo quem você realmente é. Ela é uma maneira que está fazendo você negar a sua missão de vida. Ela é uma traição à sua versão corajosa, porque ela faz você viver a sua versão medrosa, a versão que tem medo de encarar o processo do desconforto, que é o que traz transformação. A procrastinação te transforma num covarde. Desculpa falar. Não tô, cara, minha intenção não é lançar peso em ninguém, em nenhum vídeo do canal, mas eu preciso falar algumas coisas que eu gostaria de ter tido alguém que chegasse e falasse para mim. Eu teria tido resultado mais cedo. E desculpa, desculpa mesmo, assim, de todo o coração. Minha intenção não é lançar peso, é te acordar. É pelo menos te incentivar, te incomodar. Se eu conseguir te incomodar o suficiente para hoje você fazer, começar a fazer uma coisa que você sabe que você precisa fazer para mudar a sua vida, esse vídeo já valeu a pena. Porque a minha voz interior está dizendo: não posta esse vídeo, você foi duro demais. Mas tem uma outra voz interior dizendo: posta, porque você precisava desse papo e não teve ninguém para dar esse papo em você lá atrás. Bom, esse vídeo foi para um lado que eu não queria, então eu vou ficando por aqui. Só espero uma coisa: deixe de ser procrastinador e se torne o executor. E é o executor ou a executora que você precisa ser que vai te fazer viver a vida que você sonha viver. Desculpa, desculpa, esse não foi um vídeo legal, mas talvez tenha sido o vídeo necessário. Nos vemos em outro momento. Não fica no YouTube não, mano. Vai penalizar o meu canal você sair do YouTube agora. O YouTube, o algoritmo vai entender o seguinte: você teve uma experiência ruim, porque você acabou de ver um vídeo do seu canal e abandonou a plataforma. Mas eu prefiro ser penalizado do que você penalizar a sua vida. Sai desse vídeo e vai fazer alguma coisa que pode mudar a sua vida. Pelo amor de Deus, vai fazer isso.